glória, em quem nós confiamos e devemos confiar para sempre. É o único amigo verdadeiro que prometeu estar conosco todo momento, na tranquilidade e na angústia, na adversidade e na bonança. Esse Jesus sempre vai estar conosco. Ele não foge da batalha. Ele não foge da batalha. Muitas das vezes chegamos ao fim da linha, pensamos que chegamos ao fim da linha, e às vezes dizemos, não tem mais jeito, e Deus coloca outros trilhos para que nós pudéssemos seguir avante. Esse é o nosso Jesus. Aceitei Jesus aqui em 2 de junho de 1974. Muitas pessoas que não tinham nascido ainda. Eu me lembro que eu era jovem e era um domingo da mocidade, e a igreja era aqui em cima, e eu sentei bem no canto da parede. A gente chega na igreja com vergonha, né? Na vergonha, meio acanhado, e achei todo mundo feio, né? Só eu que era bonito, não tinha nem dente na boca, os dentes tudo, os cabelos tudo, só eu que era bonito. Mas depois eu aceitei Jesus e fiquei bonito como vocês, porque Deus é bom. Eu me sinto muito honrado por estar aqui esta noite, até disse com Deus, como Jonatas. Falei com Deus, depois daqui, se o Senhor me levar para a glória, eu estou satisfeito, porque eu ansiava por esse dia. Que eu nunca preguei aqui. Nunca preguei. Me converti aqui, me batizei, e hoje é um privilégio que eu tenho. Louvado seja Deus. Eu agradeço a vossa reverendíssima pastor Edson, a qual eu conheço de longo tempo e décadas. Quando eu vim para a igreja, ele tocava cavaquinho. Se tornou um grande músico no violão, hein? Parabéns. Agradeço também a pastora Creme. Agradeço por me confiar esta noite de estar aqui, trazendo aqui o sermão desta noite. Agradeço os obreiros e obreiras por terem me confiado. Espero que eu seja à altura de trazer algo de Deus para cada um. Claro, um abraço da igreja de Santa Cruz, com o pastor Bonfim, que também, segundo o pastor aqui, me indicou para estar aqui esta noite. Talvez eu não esteja à altura do que vocês esperam, porque eu sempre digo, as pessoas às vezes vêm para a igreja para comer uma comida gostosa, né? Toma um banho, passa um perfume, se arruma, né? E vem aquela, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. Às vezes olha para o pregador e pensa que vai ser uma bomba, e às vezes está um mas eu espero que eu consiga trazer algo de Deus para cada um de nós. Quero agradecer ao pastor Edson, diante da igreja, e à pastora Cleide, pela ajuda que vocês me deram numa aula tão difícil da minha vida. São horas emocionantes. Eu passei um período muito difícil na minha vida, muito difícil. Não vim aqui para falar de mim, mas eu quero ser grato ao Edson, porque quem não tem gratidão não tem caráter. O caráter faz parte da honra do homem. E hoje eu vim pessoalmente te agradecer a você. Essa é a minha vontade de estar aqui hoje. Que fosse a última coisa que eu fizesse na vida hoje, mas eu queria ser grato a você. Você me deu um socorro muito forte. Que Deus te abençoe e te guarde. Você e a pastora. Agradeço de coração. Uma época tão difícil da minha vida, e esse casal me abençoou. E hoje eu me sinto de alma lavada. Me sinto de alma lavada. Depois daqui eu posso partir do céu. Louvado seja o nome do Senhor.
Leiamos então no livro de Isaías, capítulo 37, versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-a, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, e todos os reinos da terra, Tu fizestes os céus. Louvado seja Deus. Amada igreja, nós temos aqui o livro de Isaías, que fala sobre Ezequias. Ezequias, ele foi um rei, dos melhores reis que existiu em Israel, filho de Acás. E depois dele veio o filho dele, Manassés. E Manassés, segundo os estudiosos dizem, que Manassés foi que cortou Jeremias e Isaías pelo meio. Ele foi um péssimo rei. Ezequias, ele criou num lar terrível, um lar de idolatria. Mas ele não foi idólatra. Às vezes as pessoas falam: a oportunidade faz o ladrão. Eu já ouvi falar, mas não é isso. O ladrão já nasceu feito. Eu criei no meio da bandidagem, bem dizer, antes de vir para a igreja, e no entanto não sou bandido, porque eu não tinha ídolo para isso. O medo é a defesa do corpo. Não devemos ter medo, aquele medo de perder a maneira de ser. Então a gente é dessa maneira. Não nasci. O medo, eu tinha medo, e o medo foi a defesa do meu corpo. Por causa do medo eu não virei bandido, não fui preso, porque Deus é maravilhoso. E Ezequias, ele viveu num lar terrível, lar de idolatria. Mas quando ele foi rei, ele foi o melhor rei que existiu. E depois o seu filho, que criou no lar cristão, vamos dizer assim, não era cristão, era um lar que temia a Deus, que conhecia um Deus verdadeiro, e no entanto ele não foi, lá depois ele foi um terrível rei, o Manassés. Nós vemos, irmãos, que o reino de Israel, ele teve 3 reis. Teve um que era impostor, o Isbosete. Eu acredito que ele foi impostor porque ele foi colocado por Abner, que era o comandante do reino de Israel, do reino de Saul, e depois ele colocou esse Isbosete como rei de Israel, mas eu acredito que era um impostor, ele não é contado como rei. Ele reinou 2 anos, mas foi contado como rei, enquanto Davi reinava lá em Hebron, e reinou por 7 anos e meio. E nós vemos então, irmãos, que nós temos 3 reis, esquecemos Isbosete: o rei Saul, o Davi e o Salomão. E Deus disse que ia tirar o reino da mão de Salomão. Não tiraria da mão de Salomão por amor a Davi, mas que na mão do seu filho ele tiraria o reino de Israel. E nós vemos então que quando Salomão morreu, ele teve um filho por nome Roboão. E tinha também um ministro de Salomão, um grande ministro, mas ele era meio político também, fazia politicagem. E Salomão queria matar ele. Ele chamava Jeroboão.
E Salomão queria matar de qualquer jeito, e ele pegou e correu para o Egito, se refugiou no Egito, e ficou lá até quando soube da morte de Salomão. Quando ele soube da morte de Salomão, trouxeram ele do Egito, ele veio pessoalmente, ele é meio político, e eu acho que tinha o dedo dele para a divisão do reino de Israel. Eu acho que teve o dedo de Jeroboão. Israel então disse para Jeroboão: o Senhor vai ser o bom rei? Vai reinar para o povo? Espera aí, deixa eu consultar os antigos, os velhão, os idosos. E foi consultar as pessoas mais idosas. E disse para ele: não, seja um bom rei, reina para o povo, que você vai ter sucesso. Mas o que aconteceu? Ele foi, não contente, foi procurar os jovens, aquele que criou com ele, que andou com ele. E os jovens falaram: não, fala para ele que se Salomão for ruim, você vai ser pior que Salomão. E ele falou isso para o povo. Então o povo disse: não está contigo, nós não estamos contigo. Vindo Jeroboão, dividiu o reino de Israel. Mas isso é a palavra de Deus que disse. Deus, ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, e tudo quanto acontece está escrito no roteiro de Deus. Deus tem o seu roteiro, não está a vandeia, a igreja, nem a terra. Tudo está no controle de Deus. Agora, quando Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, aí eu não quero ficar aqui para ver como é que vai ficar. Eu quero subir para a igreja, não sei mais como vai ser isso aqui. Eu só falamos de grande tribulação, onde que as pessoas vão ser numeradas para comprar ou vender. E é muito fácil. Nós vemos que é muito fácil. Eu acredito que nem Satanás sabia que era tão fácil. Eu creio que não sabia que fosse tão fácil assim. Nós vemos que lá na China veio um decreto para vacinar todas as pessoas. E muitas pessoas fizeram fila. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro. Com medo de morrer. E quem não for vacinado, ele não pode. Teve um tempo que não podia pegar avião, não podia entrar numa outra cidade, estava tudo controlado. Então vejam como é tão fácil Satanás dominar as pessoas. Nós precisamos olhar para a Bíblia, crer em Deus, porque o nosso Deus, irmãos, ele disse: eu não te deixarei e nem te desampararei. Ele disse na sua palavra: eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, é todos os dias, todos os dias. Não é só ontem, só hoje, é todos os dias, até a consumação do século. Jesus Cristo vem, irmãos. Jesus Cristo vem, igreja. Precisamos estar preparados para esse momento. Uma hora vai passar um trem com a porta aberta, nós precisamos pular para dentro. Quando Moisés celebrou a ceia, ele celebrou a ceia em pé, com a espada na mão, já tudo pronto, com as malas prontas. Quando o anjo da morte passar, quando dá o toque para sair da cidade, todos estejam prontos. E isso aconteceu. O arrebatamento da igreja será semelhante. Diz que ante a última trombeta, provavelmente os anjos estão ensaiando todo esse tempo para receber a igreja do Senhor Jesus, a igreja que ele comprou com o seu sangue. Diz a Bíblia que Deus olhou, estou falando de coisas que nós conhecemos, que Deus olhou do céu à terra, ele não viu um justo sequer. Todos estavam desgarrados, andando cada um nos seus próprios caminhos.
Mas Deus olhou para a terra e falou: eu amo a Maria, eu amo João, eu amo a Tereza, eu amo Lucas, eu amo Camargo, eu amo o pastor Edson, eu amo. E Deus então, Ele poderia, irmãos, ter nos comprado com o tesouro que Ele tem. Vamos saber o tesouro que tem no céu? Ouro, prata, diamante, cristal. Será que tipo de tesouro que existe lá? Ele poderia pegar uma mala de tesouro e comprar a irmã. Mas Ele deu a coisa mais preciosa: o teu único filho, Jesus Cristo, para que morresse por você, para que morresse por mim, para que morresse por nós. Passou no dia, ele disse que a água de graça, não é de graça? De graça, né? Mas só que alguém pagou. Alguém pagou por essa água. Eu estou tomando de graça. Alguém pagou por ela. Diz que a salvação, ela é de graça para você, mas alguém pagou. Alguém pagou. E foi preço de sangue. Então nós não podemos, irmãos, vacilar. Não podemos desanimar. Às vezes eu digo também. Outro dia eu falei com o pastor Rosilei que eu tenho o Evangelho como uma corrida. Aí eu sinto a maratona. Todos correm. Paulo disse que todos correm. Na corrida, todos correm, mas um só leva o prêmio. É aquele que corre mais, que chega em primeiro lugar, que leva o prêmio. Mas na corrida do Evangelho de Jesus Cristo, todos nós corremos e todos nós levaremos prêmios. Aí eu digo, para quem chegar não pode desanimar. Tem um na corrida que fica no meio do caminho lá. Já tem um carro esperando, tem um chamado coelho, né? O coelho ele corre para dar movimento à corrida. Aí todo mundo acompanha ele, cansa, desiste. Aí vem aqueles mais devagarinho e passa na frente. Louvado seja Deus. Na corrida do Evangelho é assim, a gente corre. Eu comecei, quando eu aceitei Jesus, eu comecei com 200 quilômetros. Eu acho que eu comecei, tinha força, era jovem, não tinha dente na boca, mas eu corri. Hoje eu estou nos passinhos, mas eu estou correndo ainda, eu continuo correndo. Talvez eu olho assim, já estou subindo. Eu falei para o pastor, eu estou subindo a Brigadeiro Luiz Antônio para virar Paulista. Eu já estou vendo lá a placa: vinde bendito de meu Pai. Eu já estou chegando no telhado da Nova Jerusalém. A Rosilei falou para mim: eu ainda estou no Pacaembu. Mas a corrida todos nós corremos. E logo, irmãos, nós vamos receber do Senhor aquilo que Ele prometeu a cada um de nós. O galardão. Mas o galardão, eu também disse, eu comento com o pastor Bonfim. O trabalho, o salário do trabalho é para quem trabalha. Para quem trabalha. Quem não trabalha não vai ter salário, você não vai sem trabalhar. Tem que trabalhar para receber o cascalho, não é? O galardão é só para aqueles que trabalham. Eu recebi o galardão, chega lá e não, você tem que devolver. Você vai ter que devolver. Você já recebeu lá na terra. A pessoa tem uma vida boa, né? Eu não vou citar, né, porque é uma vida boa. O melhor carro, a melhor casa, o melhor salário, né? Tudo de bom. Coisa que nem Salomão teve. Sabiam que Salomão não tem o que nós temos? Salomão não tinha assim, chegar na parede e acender uma luz. Salomão não tinha chuveiro elétrico. Não tinha luz. E muitas coisas que não tinham no passado, nós temos hoje. Nós vivemos numa vida maravilhosa. Então precisamos fazer para Deus aquilo que Ele mandou que nós fizéssemos. Qual é a profissão do crente? Pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho a toda criatura.
quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Um dia nós vamos também chegar no fim da corrida, onde nós receberemos o trabalho que nós temos feito para o Senhor. Como disse que os anjos estão ensaiando para receber a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que os anjos vão tocar trombetas. E ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão. Você e eu, se tivermos dormido no Senhor, ressuscitarão com um corpo incorruptível. E aqueles que ficarem vivos serão transformados também com um corpo incorruptível. E assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja o nome. O nosso Deus, Ele não é Deus de morto, Ele é Deus de vivo. Então nós vemos, irmãos, voltando aqui para o reinado, dividiu o reino de Israel e chamava-se o Reino do Sul. Reino de Israel, chamado de Reino de Israel, é Efraim. Ele teve 19 reis e não teve um rei que foi temente a Deus. O Reino de Israel. Quando Jeroboão reinou, porque depois, quando o reino foi dividido, voltando aqui um pouquinho, quando o povo disse: meu reino não está contigo, falou para Roboão, houve a separação. Aí veio Jeroboão do Egito e reinou sobre 10 tribos de Israel. E Roboão reinou sobre uma tribo, Judá. Roboão estava com 11 tribos. Depois voltou uma tribo de Benjamim e ficou com Roboão. Roboão ficou com 2 tribos. E posteriormente foi chamado a tribo de Judá. E depois do cativeiro começou a chamar judeu. O judeu foi depois do cativeiro, que deu o nome de judeu. Então houve esse reino dividido. E Jeroboão, com medo ou com temor de perder o reino, e ele não queria que o povo fosse a Jerusalém adorar a Deus. O que ele fez? Vocês lembram aquele bezerro que Arão fez no deserto? Roboão fez 2. Roboão fez 2, fez um no Betel e outro em Dan. E disse: aqui está o seu Deus, vocês não precisam ir a Jerusalém adorar a Deus. E daí então o povo começou a ser idólatras, começou a adorar a Deus, fizeram nas árvores, nos montes, nos altos, e o povo começou então a adorar a ídolos. 19 reis, e não teve um rei que foi temente a Deus. Esse reino durou 210 anos. Começou em 931 antes de Cristo e foi até 722 antes de Cristo. 19 reis, nenhum foi temente a Deus. Nós vemos, irmãos, que o reino de Judá, ele teve 20 reis. Ele foi de 931 a 586 a.C. e durou 345 anos. E nós vemos então os reinos que vieram até Ezequias. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Reino do Sul, 20 reis, e teve também uma rainha. 220 teve uma rainha. Essa rainha foi filha de Acabe com Jezabel. Jezabel foi uma mulher que perseguiu profetas, que mandou matar os profetas, e teve esse filho. Essa filha é chamada Batalha, e ela, quando reinou, depois que o filho dela foi morto, que era o rei, que foi morto, ela tomou o reino,
e mandou matar toda a genealogia de Davi. Olha a providência de Deus. Ela mandou matar toda a genealogia de Davi. Toda a genealogia de Davi. Aí uma tia, uma parente, pegou e escondeu um menino, acho que é Joás, e fez rei quando ele tinha 6 anos de idade. Então nós vemos, irmãos, que a providência de Deus, ele promete, e o que ele promete, ele faz. Ele prometeu a Abraão que seria abençoado toda a família da terra, e assim chegou até nós também. Tem que correr porque não dá o tempo. Chegou até nós, e hoje também nós somos abençoados, porque Deus disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. E esse um é Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós. E hoje também nós somos abençoados. Então temos aí o Ezequias, que foi o 13º rei. E ele, sendo atacado pelos assírios, e teve lá o comandante, como diz aqui, o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciões do sacerdote, cobertos de sacos. Aí foi quando ele já mandou para o profeta Isaías. O comandante de Rabissaqué era o comandante assírio, que foi afrontar a igreja do Senhor Jesus. Ezequias, com temor, quando ele recebeu a carta, que ele viu que não tinha saída, é o medo. O medo, ele é a defesa do corpo. Se nós, às vezes, eu não tenho medo, encara, às vezes, uma coisa errada, e às vezes acaba se até morrendo por causa de ser valente. Não temos que ser humildes, temos que ser corajosos, mas humildes. E o medo fez com que Ezequias, quando ele pegou a carta, ele falou: e agora? O assírio disse para Ezequias: eu lhe dou 2.000 cavalos com as esporas. Acho que é as esporas, é isso? Se você tiver 2.000 cavaleiros para subir. Então você vê que não tinha o exército de Israel, não tinha a tribo de Judá, o termo do sul, não tinha soldado para lutar, porque já tinha outras batalhas. Inclusive o pai de Ezequias, ele lutou muito e perdeu muitos guerreiros, e já não tinha tanto guerreiro. Se você tiver 2.000 para subir, eu lhe dou 2.000 cavaleiros, 2.000 cavalos, se você tiver 2.000 cavaleiros. E não se achou. E então ele afrontou o reino de Deus. E quando se afronta o reino de Deus, Deus responde. Às vezes Deus ele suporta, permite, pela sua graça e misericórdias. Que misericórdias? Misericórdias, ele não dá o mal que nós merece. É a misericórdia de Deus. A misericórdia. E a graça de Deus, ele perdoar. Percebe? Coisa bem fácil agora, falando de política. O Bolsonaro deu a graça para Daniel Silveira. Eu dou a minha graça, eu te perdoo. Está perdoado tudo. Ele perdoou. Jesus também deu a graça para nós. Está perdoado os nossos pecados. Nós não podemos andar com um saco de pecado em nossas costas. Eu sei que é difícil isso, mas muitas das vezes Deus tira o saco de pecado das nossas costas e fala: meu filho, eu já te perdoei. Ele vai lá e pega o saco de pecado de novo e vai atrás de Jesus Cristo. Mas o pecado é muito, não consegue alcançar. Jesus volta de novo: eu te perdoei, meu filho. Nós não podemos
nós não podemos carregar os nossos pecados. Os nossos pecados, eles foram perdoados. Eles foram atirados no mais profundo mar. E diz, corre Tegum. Amém, corre Tegum. Uma escritora, ela disse que Deus coloca, é bíblico, que Deus coloca os nossos pecados mais profundo do mar e coloca uma placa assim: é proibido pescar. Não queira tirar. Se nós vivermos no passado, nós não vai estragar o nosso presente e o nosso futuro. Nós podemos modificar a nossa vida hoje. Dizer, eu vou esquecer o meu passado, tudo que eu fiz hoje de errado. Você quer que não tem jeito errado, né? Mas pode ser que aí fora tem alguém ouvindo e fazer uma nova vida para cada um de nós. A vida a nossa vida é como um carro. Nós temos na frente um mundo na nossa frente. Esse mundo, ele está livre. Esse mundo, ele está livre. Nós não temos. Está livre o nosso mundo. E o nosso passado, olhando no espelhinho bem pequeno assim, ó, o nosso retrovisor, com coisas passadas. O passado só serve para nos enriquecer o nosso futuro, para que nós não venhamos pecar e nem fazer as coisas erradas, e aguardar a vinda de Jesus Cristo, porque Jesus veio. Então há necessidade de nós fazer uma nova vida na nossa vida e viver para Deus. Quando Ezequias então viu o perigo, ele foi e apresentou a Deus. Ele estendeu a Deus a carta, estendeu perante o Senhor. Uma parte importante em nossas orações é expor perante Deus o conteúdo que nos preocupa. Qual é o conteúdo que nos preocupa? Que nós temos preocupação? Nós devemos colocar perante o Senhor em oração. Quando nós lemos a Bíblia, nós sempre dizemos que é Deus falando conosco, não é isso? E quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando lemos, Deus fala conosco. E quando oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, é ela que nos lê. Quando nós lemos a Bíblia, é ela que nos lê. Ela começa a mostrar a nossa vida, o nosso erro. Ela nos mostra como nós devemos andar. E nós aprendemos então como servir a Deus. Então, quando lemos a Bíblia, é ela que nos lê. E a nossa preocupação, a importância das nossas orações é expor perante Deus o conteúdo daquilo que nos preocupa. E quando Ezequias assim o fez, apresentou diante de Deus aquilo que o preocupava, Deus respondeu. Deus não deixa-se ser escarnecido. E Deus respondeu. Ele procurou Isaías. Isaías disse, Deus falou para ele: vai para a guerra, que eles serão levantados. Não precisou levantar uma espada. Diz que o anjo do Senhor chegou lá no arraial, onde estavam os assírios, e matou 185 mil. Aí dizem que foi apago um rato, né? Veio um rato e comeu tudo os armamentos. A história diz assim: os ratos veio comer os armamentos
e encheu eles de doença. E num dia só morreu 185 mil. Agora eu pergunto, como é que ficou para enterrar 185 mil pessoas? Não ficava no tempo. Não tem como enterrar 185 mil pessoas se correram todo mundo. São providências divinas. Quanto mais das vezes também falamos que Deus abriu o mar vermelho, aí pensa que Deus abriu um trilho, né? Uma avenida, mas foi quilômetros de largura, não foi um fiozinho, foi quilômetros, porque onde vai passar uma cerca de 3 milhões de pessoas em um dia? Só para quem crê, né? Mas foi uma média de 3 milhões, porque se saíram com 600 mil e cada um teve lá na família 5, 6 vezes 5, 30, dá uma média de 3 milhões de pessoas atravessar o mar vermelho. Então não foi um trilho, foi quilômetros de largura. Eu creio também que não foi. Eu acho que a água ela ficou branca para que eles passassem, porque no mar tem um monte de rocha. E ela com criança, puxando carroça, puxando criança de mão, como é que ia atravessar? É só para quem crê, né? Então eu creio que Deus, ele estendeu um tapete assim de água, com mais de 2, 3 quilômetros de largura, onde que passaram todos os egípcios. Então nós vemos, irmãos, que num só dia, ele foi 185 mil. E no deserto também, quando morreu aquele monte de gente no deserto, quando Deus mandou matar, como é que fez para enterrar tanta gente? Então são coisas, irmãos, que Deus, irmãos, ele tudo está no seu roteiro. Não, a igreja do Senhor não está à deriva. O mundo, ele não está à deriva. Todos esses acontecimentos que nós estamos vendo, essa politicagem, isso aí é o dedo de Deus. Deus falou que no Brasil ia ter um problema muito grande. Está acontecendo. Espero que nenhum de nós venhamos a se desviar ou enfraquecer. Eu me lembro, a história diz que quando estavam na fogueira, o pastor e o ajudante do pastor, você sempre tem coragem, ele falou: tenha coragem, pastor, coragem, pastor, morrendo os dois na fogueira, coragem, pastor. O evangelho não veio até nós de qualquer maneira. Hoje está fácil, mas muitas pessoas perderam cabeça, muitas pessoas morreram para que hoje nós tivéssemos essa palavra, nós tivéssemos Jesus Cristo em nossa vida e em nosso coração. Muitas pessoas morreram. Vamos dar valor a isso. Quando tiver dificuldade, faça como Ezequias, coloca tudo na presença de Deus, e Deus será conosco, e Deus nos dará a vitória. Quando nós pensarmos que está ao fim da linha, não tem mais jeito, Deus dá um jeito. Deus dá um jeito. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Eu sou prova disso. Eu já cheguei no fim da linha muitas vezes. Às vezes eu sentei no caminho, mas não me desviei. Muitas das vezes nós podemos sentar, às vezes acontece a gente sentar, mas não desista dessa caminhada. Não desista, porque Jesus prometeu o céu para nós. As aflições nesse tempo presente não há para se comparar